A gente abre o programa também com uma pauta super importante, porque a gente vai falar de saúde, afinal, nessa época do ano, verãozão, calor. Para muita gente, o desconforto com problemas vasculares. Para muitas mulheres, a queixa aumenta, né, das varizes. Então, hoje a gente vai entender o que fazer e como prevenir tudo isso. Ele volta, estava com saudade, cirurgião vascular, Dr. Carlos Bessa. Bem-vindo, doutor. Um feliz ano novo para você. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Começar o ano e começar esse verãozão pensando realmente na questão circulatória, que é uma preocupação. E que, de fato, para as mulheres que têm esse desconforto e até notam já um inchaço com o aumento da temperatura, eu acho que suas dicas são sempre válidas, viu? É uma época que piora, né, Carol? Quem tem problema de varizes, problema venoso, no verão piora, porque o calor, ele é dilatador. Então, a própria temperatura produz uma dilatação. Se você já tem uma doença venosa, uma insuficiência venosa, os sintomas se agravam no verão. Por isso que é importante a pessoa no verão tomar alguns cuidados, né? Então não é uma impressão nossa, de fato a gente tem um inchaço maior e para as mulheres que já têm uma predisposição, podem se agravam. Sim. Doença venosa piora no verão, doenças arteriais piora no inverno, né? Porque o inverno, o frio, ele é vasoconstritor. Se você já tem uma falta de circulação, aí com a temperatura baixa, e com a vasoconstrição pioram os sintomas da insuficiência arterial, né? E doutor, até para que a gente inicie o nosso papo, para a gente entender. Então, já que há sim uma queixa maior e uma piora, o que a gente deve evitar? Tem aí algumas dicas já pensando, né, nesse momento, porque o calor... A gente não consegue diminuir. Não tem como fugir, então, né? nas nossas práticas diárias, o que pode ser eficiente? Olha, assim, eu acho que está relacionado muito, assim... Se você tem que aumentar a sua ingestão de água que você está fazendo. Já né? falou calor, aí já... Ingestão de água, aumentar a ingestão de frutas também, tá? Para repor os eletrólitos, porque o suor faz a gente perder potássio, que o potássio é um íon super importante, né? Então, se você soa muito, você perde muito potássio, aí você começa a ter dores, cãibras, né? Eu ia perguntar, falou em potássio, já vem na cabeça cãibras. Então, nesse momento também pode aumentar? Pode aumentar. Então, é por isso que é importante você tentar ingerir banana, maçã, morango, essas frutas que têm teor mais alto de potássio, para você repor isso fisiologicamente, sem precisar tomar remédio, né? E a prática da atividade física, ainda que a gente tenha esse desconforto, a prática é importante. É importante, Carol. Aí para as pessoas entenderem, é assim, quando você está, nós aqui parados, sentados, a nossa bomba muscular da panturrilha, ela está parada, o músculo não está contraindo. A força gravitacional está forçando a coluna de sangue a fazer uma pressão na veia. Se você tem varizes, se você tem uma insuficiência nas válvulas da veia, isso vai fazer com que a água que está dentro do vaso saia e vai infiltrar no tecido, dando inchaço. Quando você se exercita, você contrai essa musculatura da panturrilha, você joga esse sangue para cima. Você diminui o acúmulo desse líquido na perna. Então é importante a pessoa ter uma atividade física, respeitando a idade, né? Se a pessoa não tem nenhuma doença que impeça, não é? A pessoa tem problema cardíaco, aí eu vou fazer uma corrida de 5 quilômetros, aí precisa ser com moderação, né? Não pode... Precisa antes, né? Mas o exercício, ele é muito importante. No ano todo, mas no verão ele se torna ainda mais importante. Então, doutor, você acredita que aproveitando aquela leva, já no início do ano, então a gente faz nosso check-up, né? Já começar o ano pensando no check-up. Qual seria um check-up ideal para essa parte circulatória? A nossa avaliação na clínica é sempre assim, a gente inicia pela avaliação clínica no exame físico, né? O paciente chega com queixa de dor e inchaço. Então a gente avalia se tem realmente inchaço, tá? Por exemplo, eu olhando a sua perna, você não tem edema na perna, tá? Mas tem pessoas que você bate o olho, você já percebe que a perna é inchada. Que você, só de bater, se você palpa a perna, seu dedo meio que afunda, né? Entendi. É um sinal, chama cacifo positivo. É sinal que tem muito líquido solto, né? A linfa está solta no espaço intersticial. Então, a gente avalia isso. Aí, no consultório, a gente faz aquele exame básico. A gente já fez aqui algumas vezes o aparelho de Doppler de ondas contínuas. Ele é um aparelhinho simples que eu consigo, através
colocando o aparelho no trajeto da artéria, eu consigo avaliar se aquele fluxo é normal, se ele é diminuído, né? Então, isso aqui é o estetoscópio do cirurgião vascular. Tá. E a gente utiliza também os aparelhos de realidade ampliada, que hoje usa muito, né? Que esse você liga o aparelho e aqui ele vai... você consegue enxergar. Consegue enxergar por baixo da pele, quer colocar aqui, doutor? Vamos ver. Aqui, você tá vendo como ele marca mais a sua veia no braço, Carol? Tá vendo? Então eu consigo avaliar, por exemplo, eu olhando essa tua veia no braço, embora ela seja visível, ela é uma veia normal, porque ela é uma veia reta, tá? As veias doentes, elas são tortuosas. As varizes são veias tortuosas, né? Ai, que interessante. Aqui a veia da Carol é uma veia normal, né? Essa daqui essa aqui é poderosa para tirar sangue. Olha isso aqui. Opa, essa aí ninguém erra, hein, Eu Carol? chego no laboratório, a alegria dos enfermeiros dessa daqui é um negócio que vocês não fazem ideia. Então, é normal quando ela tá retinha. Sabe o que é comum hoje, Carol? Como vocês estão fazendo muito exercício, as mulheres estão muito fitness ultimamente, então elas começam a hipertrofiar a musculatura e começa a ter um aumento das veias visíveis. Tá. E elas pensam que isso são varizes, mas eu explico que não são. Isso chama-se vicariância. A hipertrofia muscular é acompanhado por uma hipertrofia da veia para fazer a drenagem do sangue dessas estruturas. Tá. Então, se você tem uma veia visível, mas ela é uma veia reta, ela não é uma veia doente. E aí, tudo bem. Não, tá aí tudo normal. Embora a mulherada não gosta, mas é uma veia normal. Agora, se você tem aquela veia tortuosa, com aspecto de serpente, né? Chama aspecto serpentiniforme, aquilo significa que a parede da veia está dilatada e essa dilatação, ela não é uniforme. Se fosse uniforme, dilatava a veia de uma vez, mas não. Dilata um pedacinho aqui, depois um pedacinho aqui e vai dando esse aspecto alterado, né? Aspecto de serpente. A gente tem uma imagem para mostrar, olha lá, doutora, as meninas separaram. Eu acredito que vamos dar os exemplos aí dá pra gente ver várias coisas, Carol. Isso é o que a gente recebe no consultório, é esse tipo de caso. Essa mulher tem 45 anos, tá? E olha, você vai observar ali aquela parte mais escura, chamada coroa flebectásica. São várias veias interligadas. E você percebe que tem uma veia verde, Carol, ali no meio, tá vendo? Esta veia verde ali, visível, ela está alimentando esse arroxeado, essa coroa flebectásica. Olha, dá para ver bem. Dá para ver bem. Então, um caso como esse, você pode tratar de diversas formas, tá? Antigamente, esses casos a gente operava, quase todos os pacientes. Interrompia essa veia nutridora, aquela veia verde mais visível, e aí fazia no próprio procedimento a escleroterapia das coroas flebectásicas. Hoje, como a gente tem o recurso da espuma densa, isso mudou a forma como a gente trata os pacientes com doença venosa hoje. Eu posso pegar um caso desse e tratar com espuma, faço espuma na veia nutridora, e já vai ter uma diminuição, né, daquela coroa flebectásica, e depois ainda faço espuma numa concentração menor naqueles arroxeados. E aí? Aí você fecha aquela veia doente, né? Agora, minha pergunta é a seguinte, quando a gente olha para essa imagem, é algo que comentamos há pouco, né, da questão das mulheres, as mulheres não gostam, porque pensando aí para visualmente, né, pode ser algo que incomode, pensando na estética. No entanto, isso é um quadro perigoso? Não. Ou as mulheres que fazem o procedimento é mais por uma questão estética? Então, assim, essa pergunta, Carol, a gente ouve todos os dias. Isso aí é algo grave? Não. Varizes é uma doença grave? Não é. Varizes é uma doença crônica e evolutiva, tá? Essa perna não ficou assim em um ano. Ela já tem isso há muito tempo, né? Por isso que é importante você fazer um tratamento precoce. Se o angiologista ele percebe que está ocorrendo uma dilatação de veias superficiais, ele já trata. É muito mais fácil.
Com uma única aplicação, você já fecha essas veias e impede que ocorra toda essa dilatação. Do que já procurar ajuda só quando estiver assim, já, né, numa questão também não maior. Que seja complicado esse caso, mas assim, não precisa deixar chegar neste ponto, né? Você tratando precocemente, você evita. Aí vem uma outra pergunta, tratou, a perna ficou limpa, está curada a paciente? Ela está curada? Essa pergunta a gente ouve todo dia. Eu tratei, ficou ótimo, mas depois de uns 3, 4 anos ela voltou. Na verdade, isso é um engano das pessoas. A veia foi destruída. Uma coisa que foi destruída não tem como voltar. É dilatação de outras veias. Se ela for bem orientada e fazer segmento anual, ela nunca mais fica com a perna desse jeito. Entendi. A gente vai conseguir controlar. Na verdade, a palavra que eu uso é isso. A gente controla o problema. A gente não, varizes não é uma doença que se cure, né? Controlando, porque, claro, com a questão da circulação, em algum momento pode ser que pode dilatar outras vezes. E aí, assim, às vezes a pessoa é jovem e vai ter um filho, tá grávida. A gravidez aumenta muito a pressão dentro das veias da perna, né? O útero cresce, comprime as veias do retroperitônio e essa compressão aumenta a pressão nos vasos da perna. Então é comum, não sei como que foi a sua gestação, se você notou alguma dilatação, mas é comum mulheres que não têm uma veia visível na perna, na gravidez, observar que está aparecendo algumas coisas e vão para o consultório desesperadas. A gente fala, calma, quando o bebezinho nascer, 70%, 80% disso vai desaparecer espontâneo, sem nenhum tipo de tratamento. A gente comentou aqui, antes até do programa começar, doutora, a questão do Covid. Isso a gente tem visto durante, muito. Né, e até pós, há uma orientação das pessoas que tiveram, então, fazerem esses exames também vasculares? Funciona assim, Carol, eu tenho recebido muitas pessoas jovens que nunca tiveram uma dor na perna e tiveram Covid há 2, 3 meses e hoje elas morrem de dor na perna, tá? Então, assim, a nossa orientação nesses casos é sempre fazer um Doppler para ver se não tem uma trombose, tá? E fazer a dosagem do dedímero, tá? Que esse dedímero, quando ele está alto, ou o paciente pode estar com uma trombose, ou ele pode estar em risco de ter uma trombose, tá? Vamos lembrar que o coronavírus, ele produz na parede interna dos vasos uma inflamação chamada endotelite, tá? E essa endotelite, como é uma inflamação, pode ativar fator de coagulação e trombosar. Então eu acho que é interessante, assim, se você teve Covid e você tem dor na perna, você deve procurar um angiologista para fazer uma avaliação, tá? Outro dia, eu vou te contar um caso prático, só para as pessoas em casa entenderem. Outro dia atendi uma moça que nunca tinha tido dor na perna, teve Covid e dor na perna. Fez o Doppler colorido, não tinha nada. O dedímero dela veio 1.200. O normal é abaixo de 500. O que eu fiz com essa paciente? Embora o Doppler fosse normal, eu anticoagulei profilaticamente. Tá? E fui monitorando o dímero. Ela anticoagulada, com um mês, o dímero dela caiu para 800 e mais um mês de anticoagulação, ele foi para baixo de 500, entendeu? E normalizou. Então, assim, é algo simples, mas é algo que as pessoas têm que entender que pode ocorrer. Você teve Covid, você pode ter trombose, tá? Isso foi bem debatido, né? É verdade. Então, e às vezes não é nem durante, né? É no pós Não, também. geralmente pode acontecer durante, tá? Nos casos mais graves, né? Mas o que eu tenho visto, há uns 3 meses atrás, eu também atendi uma moça de 30 anos com dor na perna, fez o Doppler, trombose de veia femoral. Aí eu falei para ela, você teve Covid? Não, doutor Bessa, eu não tive Covid. Eu pedi a sorologia. Teve Covid. Teve Covid assintomático e fez trombose 3 meses depois. Então, essa doença é uma doença muito perigosa, porque ela é muito multifacetada, assim. Cada pessoa tem um sintoma. Que coisa, né? Uns perdem olfato, outros têm dor, outros têm falta de ar, outros têm febre. Então, a gente precisa, na verdade, estar atento, né? Vocês médicos estão dando um show de profissionalismo e de tudo, né? Não temos o que dizer. Vamos colocar a perguntinha, então, olha lá. Quem escreveu pra gente, olha lá. Felipe, obrigada. As varizes nas pernas podem causar problemas cardíacos e até AVC? Não. Aí a resposta para isso é assim, varizes é sistema venoso, tá? O AVC
está relacionado com a parte arterial. Então, você pode ter um coágulo no seu coração, isso pessoas de mais idade, né? Na faixa de 65, 70 anos. E o coração, a hora que ele contrai, ele quebrar um pedaço dessa placa de gordura e ela ir para o cérebro. Ela entrar na carótida, né? E ir para a cabeça e obstruir um vaso. E aí dá um acidente vascular cerebral. Tá relacionado com a parte arterial, né? Então não tem relação. E doutor, pensando nessa questão até AVC e outros problemas cardiovasculares, e pensando no check-up, já que a gente está nesse assunto, né, no verão e início do ano, eco também, fazer um eco isso é um exame, importante. É o eco, você diz eco do coração. Do coração. Uma pessoa saudável, eu vou ser bem assim prático, porque eu acho que isso é importante para o público que está assistindo a gente. Uma pessoa, por exemplo, como você, uma mulher magra, que se exercita, saudável, você tem indicação, sem ter nenhum sintoma cardiológico, de fazer um ecocardiograma? No meu entendimento, não, tá? Agora, se você tem um cansaço excessivo, se você tem palpitação, né? se você tem alteração da frequência cardíaca, se você dá uma caminhadinha e já se cansa, tem indicação formal de fazer, de fazer a avaliação. Então, na verdade, o exame, ele depende de sintomatologia. Pessoas na faixa de 65, 70 anos, que são hipertensos, eles têm que fazer esse exame periodicamente para acompanhar, porque a hipertensão arterial dilata o coração e pode começar a ter lesão nas válvulas também, né? Aí aparece no eco isso, né? Então, o eco aí, bem indicado. Tem indicação. Tem indicação. Tem mais perguntinha? Na tela, olha lá. Obrigada, Amanda, um beijo. Cruzar as pernas e usar salto alto pode causar varizes? Sempre tem essa pergunta, né? Interessante. Não, também não. Então, o salto alto aí tem essa pergunta assim, não, em algumas situações, sim. Por exemplo, vamos ver o teu salto, quanto tem? Esse salto é de quanto? Esse aqui 10? eu acho que é uns 10. 10. Então, saltos acima de 10, 12, esses saltos que vocês usam para ir em casamento, em festas, ele dificulta a sua musculatura da panturrilha contrair, tá? Então, se você usa um salto desse todos os dias, você vai ter uma dificuldade de esvaziar o sangue da sua perna. Teoricamente, vai ficar submetido à força gravitacional e pode produzir uma dilatação. Num caso específico de uma pessoa que usa salto alto direto. Agora, saltos de 4, 6 centímetros, não tem problema nenhum. Bem tranquilo. Tranquilo. E também aquele lance, acho que do tempo que a gente vai usar o salto, né? Então, você vai numa festa. Né? Aqui eu uso só para o programa e há muito tempo que eu passo o dia bem baixinha. Isso. e fazer isso que você sempre fala no seu programa. As pessoas começarem a pegar o hábito de se exercitar, né? De controlar o seu peso. Obesidade, todo mundo acha que é uma questão estética. Não é. Obesidade é uma doença, tá? Se você tem um índice de massa corpórea acima de 40, você está sujeito a várias doenças. Seu coração pode começar a crescer, vai desgastar o joelho, vai começar a ter dificuldade de andar, aumenta o risco de doenças degenerativas, até câncer. Ele tem uma incidência maior, entendeu? Então, assim, tentar ser magro, tá? Tentar ter uma vida saudável, assim, uma alimentação, não precisa ser uma alimentação espartana, mas no seu dia a dia, tentar comer de uma maneira mais saudável, né? Tá aí as dicas que não faltam. Daqui a pouquinho tem pizza low carb. Isso. Pizza low carb para todo mundo ser feliz. Tem mais perguntinha, dá tempo, olha lá. Obrigada, Joana, um beijo. Depois que comecei a praticar musculação, apareceram vários vasinhos na minha perna. Pode ter relação com essa atividade física? Então, aí eu sempre falo para as pacientes, o exercício físico é bom para a circulação, tá? Agora, se você faz uma carga excessiva de musculação, lá um leg press lá com 150 quilos, 100 quilos, entendeu? Aí você começa a sobrecarregar o seu sistema. Mas, de modo geral, é bom. E os vasinhos é uma tendência, né? Uma tendência. Então, tem pessoas que são magras, saudáveis e tem vasinho, tá? Porque é uma coisa que tem relação com a genética, com outros fatores, né? Não é só o fato do exercício físico, né? Mas procurar um profissional, né, doutor? Fazer uma avaliação, Precisa. Fazer o check-up, fazer a avaliação. O profissional dizer, tá tudo bem. Isso aí. A melhor coisa do mundo é fazer exame e tá normal, né, Nossa, cara? a melhor coisa do mundo é ouvir do profissional falar, tá tudo certo. E eu acho que o melhor momento do ano é esse. Eu acho que algumas pessoas ainda
estão com uma sensação, a gente está num momento muito complicado da questão da pandemia, do Covid, mas os hospitais, os laboratórios estão fazendo tudo isso de uma forma exemplar. Então, para fazer os exames, sim, a gente precisa ir até o local. Né? Consultas online são incríveis, mas acredito também que em alguns momentos a parte clínica, né, eu acho que quebra um galho, mas feita. esse contato Precisa, é muito importante, né? Esse contato, essa relação médico-paciente, de Também você acho. entender e você ser examinada presencialmente. Eu não sei se eu sou de outra geração, mas eu acho que isso vai ser difícil para mudar. É isso mesmo. A clínica é soberana, é isso né, aí, doutor? Tá aí, doutor, mais uma vez, muito obrigado. Um lindo ano. Vou deixar o seu agradecimento para todo mundo acompanhar. Seu trabalho é sempre maravilhoso tê-lo aqui, viu? Muito bom já começar o ano até, né, com tantas informações de qualidade. Vai lá, @CarlosBessaVascular, @CarlosBessaVascular no Instagram e em todas as redes sociais, Facebook, você já encontra tudo do trabalho do doutor, da clínica, é só colocar Carlos Bessa Vascular. Obrigada. Até a próxima, com mais informações e mais notícia boa. Obrigada, doutora. Até a próxima.